Olá! Hoje nós vamos falar sobre mais um dos traços de caráter da análise corporal, onde Reich, um médico psicanalista, teve essa percepção, onde olhar para o indivíduo não só com aquilo que ele falava, mas sim com o seu formato de corpo, seu gesto, seu jeito de se comunicar. Não olhar só o que está sendo dito, mas como está sendo dito. E hoje vamos falar do masoquista, onde a fase que se caracteriza para um masoquista é mais ou menos ali entre 3 anos, 3 anos e meio, porque também é a fase da autonomia. Assim como veio o psicopata da fase de autonomia, o masoquista ele continua esse ciclo. E o que acontece? Qual é o estresse que essa criança passa nesse período para que ela se determine um masoquista? Para que esse traço seja evidente para essa criança e depois um adulto também, é claro. Essa criança, ela já consegue falar, se comunicar, mais recursos. Você se lembra que nos traços anteriores, desde o esquizoide, que tinha só o recurso do pensamento, depois vinha a fase da oralidade, onde os recursos já começam, que tá ali, no choro, começando o equilíbrio da cabecinha e outras coisas. Passamos pelo psicopata, onde já está andando, se movimenta, já sabe pegar, articular e pedir as coisas. Entrando na fase do masoquista, o que vai acontecer? Essa mãe já entende que essa criança já se comunica perfeitamente. Mas essa mãe não entende por que essa criança ainda faz cocô e xixi na calça, sendo que ela já sabe falar o que quer comer, onde quer brincar, se quer ou não ir na casa da vovó. Mas o que vai acontecer? Essa mãe acredita então que se essa criança já se comunica dessa forma, ela tem como pedir também para ir ao banheiro, para fazer o xixi e fazer o cocô. Só que o controle total dos esfíncteres ainda não está preparado para isso. E geralmente as mães tiram aí, fazem o desfraude muito antes dessa idade. E o que vai acontecer? Essa criança que já se relaciona com outras crianças, em algum momento pode acontecer o seguinte: faz o cocô na calça. E daí tá lá no meio dos priminhos ou dos irmãozinhos mais novos ou mais velhos e acontece esse seguinte papo: Mãe, vem aqui, que o Pedrinho, ou o Joãozinho, ou a Mariazinha fez cocô na calça e tá o maior cheiro ruim aqui. Essa criança se sente humilhada, porque essa mãe provavelmente chega e diz assim: engraçado, quando você quer outras coisas você pede, mas para fazer o cocô você não pede. Olha que situação. Obviamente, essa criança passando por esse estresse repetidas vezes se sente como humilhada. E ela vai entender que ela precisa de qualquer forma segurar aquela vontade de ir ao banheiro. E como ela ainda não tem total controle sobre o esfíncter, porque a mielinização ainda está sendo gerada naquele local, ela começa a segurar a vontade de ir ao banheiro, mas com o quê? Com a musculatura do glúteo. E é aí que a gente diz e percebe que muitas pessoas têm aquele bumbumzinho que a gente fala que é para dentro, mais retraído, e muitas vezes usam até esse termo, bumbumzinho de gaveta, que ela está para dentro. Olha só, o que essa criança entende? Que ela precisa suportar aquela vontade. Isso deve ser fácil para uma criança? É claro que não, isso é difícil. E é aí que desenvolve uma capacidade incrível de suportar coisas difíceis. E é aí que essa criança começa a perceber que ela não tem controle sobre o esfíncter. E o que ela faz? Pega esse bumbumzinho, usa essa musculatura para segurar, para contrair. E nesse formato que ela faz, nessa força que ela faz para essa contração, o formato do glúteo fica como se ele fosse recuadinho para dentro. Muitas pessoas chamam isso de bumbumzinho de gaveta, que é aquela pessoa que não tem aquele bumbum redondinho, que tem evidência. E isso também dá um recurso para o masoquista, que é suportar coisas difíceis. Este é um recurso muito forte que esse traço de caráter ele tem. E como esse recurso para ele é muito importante, é o que? Ele consegue suportar, ele precisa da segurança, porque ele tem um medo enorme de se expor e ser humilhado. Como aconteceu várias vezes na infância, é um trauma repetitivo, é um estresse que aquela criança passa. Então, para que ele não sinta esse estresse novamente, essa dor terrível da humilhação, ele simplesmente pega e faz tudo muito perfeito.
ele olha todos os detalhes, é uma pessoa muito correta, muito atenta aos detalhes, porque de forma alguma ela quer ser evidenciada para não ser humilhada. Essas pessoas, elas têm um formato de corpo mais quadradinho, sabe? Quando você vê, parece uma caixinha de geladeira mesmo, bem quadrado, uma pessoa que parece um trator, que vai até passar por cima de você se for preciso, mas no fundo tem um coração enorme, tem uma face mais fechada, sobrancelhas mais contraídas e dificilmente conta sobre os seus sentimentos para alguém. Tem muito medo de que esse sentimento que foi exposto, confiado a alguém, seja revelado e que mais uma vez essa pessoa se sinta humilhada. Os masoquistas são pessoas altamente confiáveis. Sabe aquela pessoa que você pode confiar um segredo e ficar tranquilo? Esse é um masoquista, aquele que ouve o que você diz e guarda como um cofre e que nada sai de um masoquista. Mas que no seu recurso vai fazer coisas incríveis, porque suporta muito mais do que os outros traços. Então, se você é um masoquista, saiba que além desse recurso de suportar coisas difíceis, você é uma pessoa extremamente leal. Você é uma pessoa que quando veste a camisa vai até o fim, não para as coisas pela metade. E isso é uma característica muito valorizada, principalmente quando você precisa ali liderar uma equipe com consistência, chamar a responsabilidade para si, mas focado, sabendo que tem um processo para ser executado. Isso te traz uma tranquilidade imensa. Mas também não fala o que pensa, não fala sobre os seus sentimentos, mas também aguenta tudo de todos. É como se fosse uma lata de lixo aberta, onde todo mundo coloca todos os seus sentimentos ali e depois vai embora e você não reclama. O masoquista segura o problema dos outros, mas quando chega em casa, num lugar que ele tem muita segurança, muita clareza e ele não tem medo de ser humilhado, muitas vezes ele é uma panela de pressão pronta para explodir e em casa ele fala tudo o que pensa. Muitas vezes, depois ele vai se arrepender, porque ele guarda coisas de muito tempo. Um masoquista é uma pessoa que se você pede um favor, mesmo que ele não possa fazer por você, ele vai fazer de tudo para ir executar aquilo que você pediu, mesmo que isso seja algo tremendamente difícil para ele, e ele guarda. E como ele não tem coragem de dizer não, o que vai acontecer? As pessoas acabam sobrecarregando o masoquista. Mas quando essa panela de pressão explode, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar coisas de 5, 10 e até mesmo 20 anos atrás. Coisas que ele suportou. E por não ter coragem de te dizer que não te faria um favor ou que aquilo era muito difícil, ele guarda. Diferente dos outros traços, que ou dizem não ou fazem reclamando. O masoquista, você não consegue ter essa percepção. E isso, um masoquista na dor, aguenta demais. E tem momentos que isso se torna insuportável. Mas pense que se você é capaz de suportar coisas difíceis, use esse recurso ao seu favor, dizendo muitas vezes não, se posicionando, indo para a vida, alcançando coisas difíceis sim, mas que tragam benefícios para você. E se você se identificou com esse traço de caráter masoquista ou conhece alguém, envie esse vídeo, deixa aqui o seu like e também se inscreva no canal. E se você não assistiu os vídeos anteriores, procura aí na minha playlist sobre os traços de caráter e entenda muito mais como qualquer pessoa pensa, sente e age e descubra que mente o seu corpo carrega. Te vejo no próximo vídeo.